é que o mercado é uma sessão contínua. Então, mesmo que a gente seccione o mercado em dias, né, mas pensa bem, o contrato de câmbio no mercado futuro, o contrato de dólar futuro, ele é um contrato mensal. Mas ele começa antes, porque tem gente que já monta proteção no câmbio 3, 4, 5 meses antes. Mas o que importa é que a liquidez dele é em um mês. Né? Começa no penúltimo dia útil de um mês e termina no penúltimo dia útil do mês seguinte. Essa é a liquidez do contrato de câmbio. Então, quando você fala em um filme, é um mês. Então, tá lá, do penúltimo dia útil ao penúltimo dia útil. Esse é o filme. Só que você pode dividir esse filme em capítulos. E aí você faz todo dia, que é o day trade. Então, você está dividindo em capítulos. Mas você pode dividir, antes de dividir em dia, você pode dividir em semana. Então, você analisa a semana. Depois você divide em dia, analisa o dia. E mesmo assim, dentro do dia, para você operar bem no day trade, você precisa dividir. Então, você divide em janelas. As janelas operacionais são a divisão menor para você entender todo esse processo. Mas você tem que entender que o mercado é um filme. Ele não é uma janela ou um dia. É que você seccionando, você consegue entender aquele momento e tirar, né, melhor proveito daquele momento. Mas quando você está assistindo o filme inteiro, você acha o momento e fala, nossa, agora o bandido vai matar o mocinho. Por quê? Porque você está assistindo o filme, você está entendendo o filme. Por isso que não adianta você ligar o computador e olhar para o mercado rápido. Você tem que ter um estudo, você tem que estar entendendo o filme. E aí você vai conseguir pegar uma operação boa, porque você está entendendo o filme. Então, se o mercado é uma sessão contínua, a gente tem que estar analisando todo dia leilão, abertura, ação institucional, abertura da B3, primeira prévia da Petax, segunda prévia da Petax, abertura dos Estados Unidos, FIX de Londres, terceira prévia da Petax, quarta prévia da Petax, Petax final, ajuste diário, fechamento e começa tudo de novo, tá? Então, todo dia a gente tem que estar analisando todos esses contextos aí. E são esses contextos que vão dividindo para a gente as janelas, tá? É claro que existem os contextos que são pontuais. Por exemplo, indicadores, né? Então, você tem o dia. Por exemplo, amanhã. O que nós temos amanhã? O que é a principal ponto do dia de amanhã? Quem se responde aí no... Vamos ver, vamos começar, vamos ver se vocês interagem. Qual que é a principal informação do dia de amanhã? Quarta-feira, dia 11 de dezembro. Qual a principal informação do dia de amanhã? Tem duas, mas tem uma que é a principal. Né? Tem duas. Quais são? Quem me coloca aí? Quais são as duas informações mais importantes do dia de amanhã? Quem tem aí? Quem coloca aí? Boa, acertaram uma, Copom. Então amanhã, no fechamento do mercado, a gente tem a nova taxa Selic, né? A gente está numa aposta entre 0,75 e 1% de alta. Tá? Isso aqui é uma precificação na curva de juros, isso aqui é outra. Dependendo do resultado, vai mexer em juros, que mexe em bolsa, que mexe em câmbio. Então, isso é muito forte. Qual mais? Fala outra aí. Tem mais uma, no começo do dia. Essa aí é no final. Qual que é no começo do dia? Hã? Qual é no começo do dia? Isso, Robson, boa. CPI lá nos Estados Unidos. Né? Inflação americana no consumidor. Isso aqui, ó, está sendo muito olhado lá nos Estados Unidos, inclusive para determinar a taxa de juros deles, que acontece no dia 18 de dezembro, e que a previsão até agora é uma queda de 0,25%. Tá? Então, amanhã a gente tem o CPI de manhã e temos a taxa Selic no final do dia. Essas duas janelas alteram o mercado. Tá? Então, o CPI é 10,5. Então, amanhã, 10,5, a gente vai estar junto. Então, olha aqui, ó, não tem essa janela aqui, ó, vai ter uma janela aqui, ó, 10,5 amanhã, que é uma janela pontual.
que vai provocar essas janelas 10 e meia? O CPI. Então amanhã a gente tem uma janela a mais. Entenderam isso? E à tarde aqui, a gente tem a Selic. Ah, mas a Selic vai afetar o mercado futuro? Não, né? Porque a hora que ela sair, o mercado vai ter fechado, exatamente após o fechamento. Mas o que ela vai afetar fortemente? A abertura. A abertura de quinta-feira. Certo? Beleza? Então, é uma janela que entre o fechamento e o leilão criou uma janela aqui que é a taxa Selic. Beleza?